Doutor, eu não me engano, o Megumi é corintiano. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje capítulo 170 de Jujutsu Kaisen, beleza? E olha só, gente, eu nunca vi um cara apanhar tanto como o Megumi, mas ele sempre vai vencer na raça e é nisso que eu aposto nessa batalha do Reg contra o próprio Megumi. Muito obrigado pra quem me desejou melhoras, viu, gente? Pra quem não sabe, eu tava doente, então passei, por exemplo, hoje a madrugada inteira lá no hospital e tudo, tava meio ruim e tal. Fui melhorando depois das medicações e tal. Ainda não tô 100%, mas já tá nos 80, 90%, já tô ficando muito melhor. E bom, gente, o capítulo vai começar com o Reg saindo correndo ali do Megumi, o Megumi lançando o seu elefante abundante em cima dele, jogando água em cima dele. Pra o quê? Pra ocasionar problemas ali naquela sua roupinha cheia de notas fiscais ou recibos, né? Fazendo com que, com isso, ele consiga ali inibir a sua técnica amaldiçoada ou pelo menos ali o objeto onde ele materializa as coisas que estão dentro. Assim como eu tinha dito lá no vídeo do Ginko Tassiano, claro que baseado na teoria dele, um pouquinho baseado só que com algumas diferenças, eu tinha até relacionado ali no comentário pro Ginko assim, e se o Reg ele consegue transformar as coisas que ele compra, ou seja, as coisas que tem no recibo, para ele poder utilizar. Por exemplo, comprei 2 facas, então eu libero essas 2 facas. Só que é dito pelo próprio Reg nesse capítulo que não é tão assim. Então provavelmente não sejam só notas fiscais, talvez sejam coisas imbuídas no papel. Vocês se lembram mais ou menos ali como funciona os poderzinhos do Naruto? Quando está escrito alguma coisa e eles conseguem tirar ali do pergaminho? Mais ou menos nesse estilo, tá ligado? Eu acredito que deve ser assim que funcione de fato a técnica do Reg. Até porque o Reg é de uma época passada, onde nem existia recibo, provavelmente. Então pode ser que eram utilizados de outras formas, através de pergaminhos, palavras escritas, e aí ele começava a tirar essas coisas dos pergaminhos. Só que o Reg, aparentemente, ele só pode utilizar uma vez cada um desses recibos. Então, utilizou aquelas 2 facas, o negócio queima, se transforma em faca e acabou. Ele não pode utilizar mais aquelas facas. Se ele tiver mais um gol ou outro de faca, beleza. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Gostaria de saber se vocês entenderam assim também. Bom, nesse momento ele lança uma corda para prender os coelhos, porque o Megumi, depois de lançar o seu elefante abundante, ele pega, vai junto com os coelhinhos em cima do cara para tentar dar uma facadinha em cima dele. Ele chega a cortar um pedaço ali da cordinha dele, consegue escapar, mas seus coelhos não, seus coelhos ficam presos. Bom, ele começa a jogar suas facas novamente, e aí é dito o nome da técnica amaldiçoada dele, né? Que é reprodução de objeto contratual. Por isso que eu tô imaginando que não são só recibos fiscais, mas talvez coisas de contrato mesmo. Por exemplo, sei lá, fiz um contrato onde eu tinha direito a um apartamento, então eu posso criar um apartamento do nada. Ou então eu posso criar um prédio do nada, onde eu tenho alguma coisa contratual. Não precisa ser exatamente um recibo de compra de alguma coisa, entendeu? Pode ser até mesmo uma troca que ele tenha feito, não precisa exatamente ter comprado, mas precisa ter algum objeto de contrato mesmo. Bom, depois disso o Reg vai usar mais um dos seus estilos ali de luta e tal, né? Ele vai utilizar um dos seus recibos para poder se rejuvenescer, ou seja, para ele descansar, entendeu? Então, por exemplo, ele pegou ali um recibo onde tem uma estadia de 3 dias e 2 noites num dos spas, num dos lugares mais tops ali do Japão, ou seja, ele acaba de se deixar melhor ainda, tipo, super descansado, super rejuvenescido, enquanto o Megumi tá ali meio sangrando, tá todo, né, coisado, e graças a ele ter ido num spa, esse monte de coisa, e ter ido numa água termal, os seus recibos agora não devem mais ser atingidos pela água do elefante abundante do Megumi. Bom, daí dá pra ver que o Reg ele é muito inteligente e aquela coisa, né, gente? Não revelem nunca suas técnicas para os seus inimigos em Jujutsu Kaisen. Isso já foi falado lá atrás para sempre você manter ali, tipo, qual que é a técnica dele? Será que é assim que funciona? Será que é assado? Porque quando você revela a sua técnica, você cria mecanismos do adversário pensar em uma forma de contra-atacar você. Graças a isso, o Megumi começa a pensar sobre a sua expansão de domínio e tudo, mas ele fala assim, não, quer saber uma coisa? Então eu vou fugir. Ele pega lá o Nui e sai vazando, né? Sai correndo assim, né? Com o rabo entre as pernas. O Reg utiliza drones e utiliza também uma motinho para seguir o Megumi, né? E enquanto ele tá lá sendo beitado na armadilha do Megumi, onde ele é levado ali por um local, uma escola na verdade, né?
E dentro dessa escola tem um ginásio, e dentro desse ginásio, cada um vai pensando em qual dos planos que eles vão efetuar ali. O Reg pensando, será que eu fui baitado? Será que não? O Megumi falando, será que você, na verdade, que não está pensando demais? Então os dois ficam naquele joguinho, tá ligado? Bom, o Reg, nesse momento, começa a atacar o Megumi com tudo quando ele entra no ginásio. Entram 2 caminhões em cima do Megumi, o Megumi desvia, e depois vem uns vasos, assim, de planta, e cai em cima da cabeça do Megumi. O Megumi apanha, e aí o Reg vai lá e mete um monte de faca em cima dele, sai cortando. O Megumi começa a sangrar mais ainda, e o bicho apanha, hein? O bicho apanha. E é por isso que eu falei que ele é tipo o Corinthians, né? O Corinthians é aquele time, cara, eu não sou corintiano, mas o Corinthians é aquele time, assim, que quanto mais ele apanha, ele vai lá e mete um golzinho, ganha a partida. Ganha na raça, ganha no sufoco, ganha... Entendeu? Então eu já vi isso diversas vezes acontecer, não é demérito nenhum pra mim como palmeirense falar isso, e eu sempre vi o Corinthians dessa forma. O bicho apanha e vai lá e ganha. Não, nem sempre, atualmente nem sempre, mas acontece. Bom, outra coisa que a gente tem que notar sobre a técnica do Reg é que ele diz que a sua técnica é pouco parecida com Shikigamis. É como se ele tirasse o Shikigami de algum lugar e ele pudesse dar ordens simples. Por isso que uma hora lá foi um rabanete em cima do Megumi e ele se transformou em faca e cortou ali o braço do Megumi. Nesse momento eu acredito que tinha no recibo, por exemplo, um rabanete e uma faca. Ele comprou os dois juntos. Deu uma ordem simples, que a faca ficasse dentro do rabanete, porque ele já tinha comprado os dois. E aí depois ele só liberou, só isso. Bom, é nesse momento que o Megumi vai lá e ó, expansão de domínio, ele solta essa técnica, o Reg fica impressionado e fala, caraca, o bicho é desse nível? Achei que o cara não era tão bom assim. Só que mesmo o Reg tendo ficado assustado, a gente não pode duvidar ainda da capacidade dele, porque pode ser que ele também ative uma expansão territorial. E aí o problema pro Megumi é, qual das duas vai se sobressair? O Megumi estando cansado, a técnica dele acaba se tornando mais forte porque ele é uma pessoa mais forte? Ou então não, ou o Reg, por ele estar são e salvo, tá bonitão ali, só bateu, mas não apanhou, vai ativar uma outra expansão de domínio, né, e vai tentar suprimir a do Megumi. Tem essas dúvidas ainda pro próximo capítulo, tô bem curioso para saber o que vai acontecer. E o que vocês acham? O Reg, ele vai acabar ativando uma expansão de domínio ou ele não tem essa capacidade? Eu acredito que o Reg não tem, e não é pelas facetas do final do capítulo, e nem é pelas frases e das coisas com que ele falou, sabe? Eu acredito que o Reg ainda não é um cara que tenha uma expansão de domínio, assim eu espero, porque eu acho que o Megumi ele vai acabar vencendo por causa dessa expansão. E aí ele vai acabar, sei lá, matando o Reg, e aí o Itadori aparece bem naquele momento. Aí vê ele matando o Reg e fala, meu Deus, você matou o cara! Quer dizer, você matou 2 caras! E aí depois a gente talvez possa até ver um pouquinho mais da luta do Chapolin da Deep Web contra o Iori, né? Bom, gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo. Achei bem interessante as técnicas do Reg. Elas não são tão simples, isso que eu gostei, porque o Gegeko também ele gosta de incrementar um pouquinho. E como eu disse, o Megumi é corintiano, ele vai vencer na raça, ele só vence depois ele apanhar muito, muito, muito. Você fala assim, putz, é o Seiya, tá ligado? Apanhou, parece que ele tá acabado, aí ele tira uma cartinha da manga, Meteoro de Pegasus mais uma vez e aí ele vence a partida. Bom, é isso que eu acho que vai acontecer no próximo capítulo de Jujutsu. Agora a gente tá numa batalha um pouquinho mais frenética e eu acredito que o Megumi não vai conseguir tirar os pontos do Reg, porque o Reg não parece ser o tipo de pessoa que desistiria dos seus pontos, assim como o Megumi é com as outras pessoas, tipo, ele não daria simplesmente os pontos dele por dar. Ele só trocaria se fosse um objetivo em comum de salvar a Tsukimi e esse monte de coisa, né? Então, nenhum dos dois vai dar o braço a torcer, então só matando um ou outro ali pra concretizar esse plano. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, galera. Mano Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez pra quem me desejou melhoras, tá? Mano Joe tá indo nessa. Um beijo no coração e fui.